بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Continuando a nossa série dos sinais do fim do mundo, apresentamos hoje o segundo grande sinal que vai aparecer e que dá-se o nome de Dajjal. Dajjal é o nome de um homem que irá aparecer neste mundo depois de Imam Mahdi e virá e provavelmente é considerado o pior de todos os sinais e a pior de todas as provações. Há que ter em conta, primeiro, que nem todas as narrativas que nós apresentamos são 100% fidedignas. A ideia que nós temos aqui é apresentar uma imagem entre todos os hadiths que serão apresentadas, muitas delas, naturalmente, de fontes altamente fidedignas, outras que serão opiniões, outras que serão relatos que foram levantados e colhidos e que têm apenas um objetivo: dar uma ideia do que é que se vai passar naquela época. Em Abu Daud, uma narrativa fidedigna, Muaz bin Jabal relata que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha dito que a habitação de Jerusalém resulta na desolação de Yathrib. Ou seja, vai haver uma altura, conforme explicámos na outra aula, que Imam Mahdi pegará em todo o mundo muçulmano que estiver vivo e irá dirigir-se em direção a Jerusalém, fazendo com que, naturalmente, a cidade de Medina e todas as outras cidades muçulmanas estarão completamente esvaziadas. E essa desolação de Medina, bem como também achamos de todas as cidades em geral, é o início de uma grande catástrofe. E esta catástrofe qual é? Esta catástrofe é o sinal da conquista de Constantinopla, ou seja, quando Constantinopla cair, o atual Istambul, e for completamente conquistada pelos não muçulmanos, naturalmente isto obrigará Imam Mahdi e todo o mundo muçulmano que se terá que juntar e ir em confronto com eles. E isso fará com que todas as cidades, incluindo Medina Munawara, sejam abandonadas. E quando efetivamente isso acontecer, é que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, diz: Dajjal vai aparecer no mundo e vai finalmente começar a sua missão. Em Bayhaqi vem, através da Hakim, que diz que o primeiro sinal do fim do mundo é a vinda de Imam Mahdi, depois a chegada do Dajjal, depois a chegada de Jesus, depois sim virão o Gog e Magog, e depois aparecerá uma besta, e no fim o sol irá nascer pelo poente. Naturalmente, inshallah, já falámos sobre os sinais intermédios, já falámos sobre Mahdi nos nossos vídeos atrás. Agora hoje estamos a falar de Dajjal e inshallah, se Allah nos der vida, iremos falar também sobre as outras personagens. Imran bin Hussein em Muslim diz que que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que entre a criação de Adão e Eva e o fim do mundo não há nada mais severo do que a chegada do Dajjal, também conhecido como o Anticristo. Abu Huraira radiallahu anhu, em Tirmizi, fala que três coisas, quando ocorrerem no mundo, quem não tiver a fé naquela altura não terá nenhum efeito e não terá nenhuma salvação. O primeiro será a chegada do Dajjal, o segundo será a chegada da besta e o terceiro o nascer do sol pelo poente. Em Bukhari, altamente fidedigno, também vem que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que não há nenhum profeta que não tenha avisado sobre a chegada deste homem. Dajjal em árabe significa alguém que fabrica mentiras. O acto de confundir alguém com ilusão. Tal como, hoje em dia, podemos dizer, nós olhamos para as redes sociais e para a mídia, basicamente isto é o que está a acontecer. Há tanta informação não verdadeira, mas que se é tal maneira apresentada perante as pessoas que estão a ver, que basicamente as pessoas acabam por cair
muitas vezes nesta mentira. Portanto, é um título que se vai dar a este homem, Dajjal, não é o nome próprio dele, é um título, e ele vai realmente ter esse título, porque ele realmente será uma pessoa extremamente enganosa, com uma capacidade de ilusão muito grande e vai conseguir a nível global controlar muita gente. Há quem também o chama de Al-Masih ad-Dajjal, porque vem da palavra Massahá, tal como Jesus Cristo passava a mão sobre algo e virava e mudava a situação, ele também fará isso. A diferença vai ser que Jesus, Isa alayhi salatu wassalam, fará realmente isso e o Dajjal vai fazer-te pensar que isso efetivamente mudou. Quais é que são as características desta pessoa? Dizem que ele virá ao mundo como um jovem, mas ao longo dos 40 dias, e depois iremos falar o que é que são os 40 dias, ele irá envelhecer, porque também esta pressão também vai cair em cima dele, e principalmente quando ele souber que Jesus já chegou ao mundo, ele vai ficar extremamente, portanto, aterrorizado com a chegada de Jesus. Dizem que a nível de pele, ele terá uma pele avermelhada, outros também dizem que será branqueada e outros até dizem que será entre uma espécie de moreno bege. Aqui também pode realmente, cada narrativa deve estar a falar de uma situação específica, em momentos onde ele estará debaixo de mais intensidade ou não. Cabelos encaracolados, o olho direito estará cego e parecerá efetivamente como uma uva saliente. Há também narrativas que apontam que o olho esquerdo será cego e também há narrativas que dizem que um olho será cego e o outro terá uma espécie de pele em cima. Portanto, os dois olhos serão defeituosos, praticamente fechado e cego, o outro parece que terá uma espécie de uma pele por cima. Também há narrativas que dizem que ele será muito alto e outros dizem que será baixo também, que portanto cada um está a narrar de acordo com a circunstância que ouviu, portanto há de haver alturas em que ele vai parecer muito alto e às vezes e alturas em que ele vai parecer muito baixo. Não se esqueçam que ele tem essa capacidade de iludir as pessoas com imagens e iludir as pessoas com os seus truques. E dizem que vai ter muito cabelo, vai ser uma pessoa muito peluda, e nas pernas também vai até parecer como se fosse um tronco de uma árvore. Na testa, as letras Kaf, Fa e Ra, que significa Kafar, que vai ser um descrente, também estarão escritas. Será um homem que não vai ter filhos, não conseguirá entrar em Makkah Mukarrama e Madina Munawwara durante os 40 dias em que ele vai reinar. Ele vai conseguir entrar em todas as cidades e puxar todo o mundo para o seu lado, menos nestas duas cidades santas. Entre os seus seguidores, 70 mil judeus do Isfahan, ali perto do Irão, irão efetivamente segui-lo, com os seus trajes e tudo mais. Eles terão shoals, portanto, terão shailos, e irão ter espadas e farão praticamente uma grande parte do seu exército. Dizem que o pai dele será um homem alto e corpulento e com o nariz empinado, ao passo que a sua mãe será uma mulher corpulenta. E aqui também o pai e a mãe podem ser aqui ou seus pais reais, ou então duas pessoas que se calhar vão ser os seus gestores ou os seus, portanto, personal advisors, também pode até ser isso. Ele terá um burro peludo que entre as duas orelhas estará a distância de 20 metros, ou seja, isto também claramente mostra que ele vai ter uma tecnologia, se calhar será uma nave. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui fala o que realmente ele vai vendo, ele não sabe o que é uma nave, ele pode ter dito é um transporte, é um burro, é um animal. Aqui claramente mostrando que ele vai ter acesso à tecnologia muito avançada e se calhar vai ter acesso também a aviões e tudo mais. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala até disse também que será um burro branco, aqui também pode ser uma nave branca com 15 metros de largura, cada passo será a distância de um dia, ou seja, para mostrar a velocidade que esta nave terá, que em um segundo ele vai cobrir o que normalmente a gente cobre em um dia. Ele vai, naturalmente, conforme expliquei, com essa tecnologia, vai cobrir o mundo muito rapidamente, vai também ter a capacidade de juntar as nuvens com a mão dele.
Portanto, quase que aqui pode ser, ou mesmo ele poderá fazer isso, ou então ele iludirá as pessoas a mostrarem que ele consegue fazer isso e fazer chover, e conseguirá até ser mais rápido que o Sol, ou seja, aqui também naturalmente, claramente, a tecnologia e a velocidade de aviões que ele terá, ele conseguirá, portanto, ultrapassar o Sol, mostra que ele vai ter, portanto, acesso a muita logística, e vai também ter tecnologia que conseguirá fazer ele chegar ao fundo do mar, onde ele poderá ir buscar comida para as pessoas. Não se esqueçam também que vamos estar em épocas de seca tremenda globalmente, vai haver uma seca muito grande, e as pessoas irão querer comida, e portanto, enquanto ele conseguirá também iludir as pessoas mostrando comida, também ele vai querer buscar comida real para os seus seguidores. Ele vai começar primeiro, no início, com coisas pequeninas, e ao longo do tempo ele vai começar a aumentar as ilusões. Normalmente o bátil é sempre isso. A falsidade, as pessoas que são más e que têm más intenções fazem isso. No início são muito bonitinhas, são muito santinhas, são muito fofinhas, dizem aquilo que a gente quer ouvir e com o tempo vão começando a aumentar as ilusões e a aumentar os enganos, e chega uma altura tu já estás completamente presa. Por isso é que no início dizem ele vai ser uma pessoa perfeitamente normal. Portanto, tudo essa coisa dizem que as letras na testa e os olhos, ele no início vai ser um homem perfeitamente normal. Ele vai realmente até chamar as pessoas ao Din, vai chamar as pessoas para a religião, para fazer o bem, porque ele sabe, o mundo vai ter 3 anos de seca, o primeiro ano vai estar, portanto, um terço da colheita vai estar destruída, no segundo ano, 2 terços vão estar destruídos, e no terceiro ano não há de haver colheita nenhuma. Tudo por causa do clima, tudo por causa das guerras, só vai haver muita fome, muita coisa. Ele, no início, para puxar as pessoas para o lado dele, ele vai fazer o que normalmente todo mundo faz, vai pegar na religião, porque ele sabe que a religião acumula muita gente. E ele vai começar com as conversas bonitas dele, até que todo mundo há de ir atrás dele. E quando ele chegar a Kufa, ali no Iraque, é que ele vai mudar. E é ali que dizem que ele primeiro vai declarar ser um profeta de Deus, as pessoas naturalmente vão fugir dele, e depois, mais tarde, ele vai declarar a ser Allah. E é nesta altura, quando ele começar com essa declaração, é que ele vai sentir, porque ele vai precisar de fazer isso, porque quando ele declarar ser profeta, naturalmente os muçulmanos não vão segui-lo. Mas quando ele começar a declarar que é Deus, e vai começar a fazer aqueles truques ilusionistas todos, e vai começar a prometer todo tipo de comida para as pessoas e tudo, e vai dar tudo que as pessoas querem. Portanto, as pessoas vão pensar que ele está a dar na realidade, mas aquilo não passa de uma ilusão. É aí que eles dizem que os olhos deles vão ficar defeituosos e as letras, não os vão passar na cabeça dele, as letras que dizem kafara, que significa que ele é um kafir, ele é um descrente, ele não acredita em Allah. Quem tiver ainda fé em Allah irá fugir, mas quem não tiver irá efetivamente cair. Dizem noutra narrativa que ele vai aparecer pela primeira vez na porta este de Damasco. Ele será visto numa minaré perto de um lago chamado Kiswa. Depois vai desaparecer e finalmente ele irá aparecer e naturalmente irá prometer tudo que às pessoas, e as pessoas irão efetivamente acabar por acreditar nele. Uma grande parte do mundo irá acreditar nele. Conforme expliquei, a grande maioria dos seus seguidores serão os judeus de Isfahan, mas também de comunidades turcas, e também uma grande parte será mulheres. Dizem que 13 mil mulheres nestes 70 mil nestes 70 mil pessoas, 13 mil serão as mulheres. Ele saberá puxá-las, porque elas vão estar desesperadas também. A guerra, a fome, portanto, e depois a ânsia de querer realmente sair fora deste, porque vão ser anos muito difíceis, vão ser anos em que as pessoas vão estar vivendo uma miséria muito grande, vão estar vivendo a doença, vão estar vivendo a guerra, vão estar a viver. As pessoas querem voltar ao normal e ele vai estar a tentar prometer efetivamente isto a isto. Também diz que na religião dele vai haver demónios e djinns também. E esses demónios, o que é que vão fazer? Esses demónios vão ajudar a ele no sentido de vão-se disfarçar em pessoas mortas. Ou seja, ele vai conseguir convencer muita gente que ele é Deus,
dizendo que, olha, diz o que é que tu queres que eu faça. E as pessoas vão pedir, está bem, meu pai morreu, traz a ele de volta. E então um demónio irá efetivamente aparecer na figura do pai dele, e a partir daí muita gente vai aceitar e aí vai aceitá-lo como Deus. E há até uma passagem que uma mulher até vai abraçar esta pessoa sem saber que na realidade ela está a abraçar um demónio. Ele terá com ele duas montanhas a acompanhá-lo. Agora, essas montanhas, como é que vão ser? Será que isto é uma tecnologia? Será que isto é um truque? O certo é que ele vai mostrar às pessoas duas montanhas. Num lado vai estar árvores e frutas e do outro lado vai estar o fogo. E ele irá dizer que, olha, vem para aqui para o paraíso e fica comigo. Naturalmente, nesta altura, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizia, faz precisamente o contrário. Tudo o que é falso faz ao contrário. E cai, vai para a montanha que está em fogo. Há quem diga que será um rio, há quem diga que será uma árvore com fogo, seja como for. Mas cai onde está o fogo, que na realidade o fogo ali não é fogo, na realidade aquilo vai ser o Jannat para ti. Não vais na conversa dele e não vais atrás da comida que ele está a tentar oferecer e dos rios que ele está a oferecer e da montanha cheia de comida que ele está a oferecer. Aquilo é uma ilusão, porque ao fazer isso tu estás a aceitá-lo como Deus. Ele irá matar pessoas e também há um caso específico em que ele vai tentar matar um homem e ressuscitá-lo. Ele só vai conseguir fazer isso uma vez, nós já vamos contar à frente quem será efetivamente este homem. Um, Tudo será efetivamente uma ilusão. Tudo será uma ilusão. Ele só conseguirá fazer uma vez a ressuscitação, conforme expliquei. Mas o certo é que, havendo tanta fome, significa ele também há realmente hipóteses de que ele também vai ter um grande estoque de comida. Ou seja, há preparações. Ele tem uma legião que está a preparar ainda aos dias de hoje a sua vinda. E o que eles também estão a fazer vão ter também um estoque de comida muito grande porque ele vai efetivamente usar não só a sua ilusão, como também todo o estoque de comida que ele terá para efetivamente chamar as pessoas e puxá-las para o seu lado. Mughira ibn Shu'ba, um sahabi, radiallahu anhu, diz que eu era o homem que mais perguntava o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sobre Dajjal. O Dajjal era um tema que fascinava a ele. Então, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse-lhe que, olha, tu não te preocupes, porque ele não vai poder te prejudicar. Então, eu perguntei, mas ele tem ele tem uma montanha cheia de comida. Portanto, ele vai ter muita comida, as pessoas vão acabar por cair na teia dele. Ao que o Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, disse que ele é demasiado desprezível para Allah dar de comer a ele. Allah ama a sua criação e por isso é que dá de comer, mesmo quando as pessoas são más. Mas este indivíduo é o mais desprezível de todos. Ele não vai ter comida. Isso vai ser tudo uma ilusão. Está em Bukhari, portanto, é um hadith altamente credível e altamente fidedigno. Há um grupo também que também, conforme expliquei, diz que ele vai ter acesso também a toda a comida real, porque ele vai conseguir ir para o fundo do mar e para o fundo das montanhas e tudo mais. Ele vai ter tecnologia para isso, mas em grande parte das coisas ele vai estar a iludir. Ele vai ter, portanto, em 40 dias ele vai passar pelo globo inteiro, não conseguirá entrar em Meca e Medina Munawara e vai a uma velocidade de um tufão. Ele também terá a capacidade de pegar pássaros e fritá-los, portanto, em frente do sol. Portanto, mais uma vez, ilusão, porque as pessoas vão pedir comida e ele vai efetivamente dizer: olha, está aqui, eu estou a apanhar aqui um pássaro e eu vou, portanto, fritá-lo ao sol e tu estás a comer. Agora, se realmente aquilo é verdadeiro ou não, só Allah efetivamente é que sabe. Vai haver, naturalmente, há duas grandes razões que ele vai conseguir angariar milhões e milhões de pessoas, é que, primeiro, a pobreza, a ganância, a vontade de sair desta miséria que o povo vai estar, fará com que muita gente irá atrás dele. Mas também a falta de conhecimento e educação. As pessoas, como não vão, as pessoas, o que nós estamos a contar-vos
muitas pessoas naquela altura já nem vão ter acesso a essa informação. Portanto, o que hoje em dia, naturalmente, se ele hoje viesse à Terra, há um sahabi que até diz que se ele hoje aparecesse à Terra, até as crianças na rua pegavam em pedras e iam apedrejá-lo. Porquê? Porque até as crianças conhecem a história do Dajjal. Mas naquela altura, todo o conhecimento, a informação, a educação que nós temos hoje, e já está a cair nos dias de hoje, naquela altura vai estar completamente esquecido e as pessoas não vão saber quem é Dajjal, quem é Jesus, não vão saber isso. As poucas pessoas que ainda vão saber alguma coisa da religião vão conseguir fugir, mas o resto, o grande parte da população mundial, fruto da guerra e fruto das imigrações, não vai à escola e não vai às madraças, não vai às catequeses, então vai acabar por não saber o que é que está efetivamente a passar e por essa razão muita gente irá efetivamente atrás dele, não só porque não o conhecem, mas também porque realmente estão desesperadas. Os seguidores também dizem, há um hadith que serão maioritariamente beduínos. Aqui, beduínos, o que é que significa? Beduínos são aquelas pessoas que vivem longe das grandes cidades onde há escolas. Ou seja, eles não vão à escola. E por ser beduíno, aqui é uma forma de dizer ele não foi à escola, não tem informação. E então isso naturalmente corrobora aquilo que a gente disse atrás. As pessoas, como não vão saber o que é que está certo, o que é que está errado, o que é religião, o que não é religião, o que é o bem, o que é o mal, quando verem, vão pensar que realmente ele é Deus. E também as mulheres dizem que a razão também aqui é a mesma coisa. Não é por elas serem mulheres, mas porque elas vão estar desesperadas para se protegerem, para desesperadas para terem acesso à comida, para terem acesso a uma vida melhor. Vão estar completamente. E depois, a grande parte dos homens já morreram nas guerras, elas estão viúvas, elas estão sozinhas, elas estão. Então, coitadas, são presas fáceis de serem apanhadas por ele. E isto mostra realmente que, tanto no caso dos beduínos como no caso das mulheres, é importante vivermos em comunidade. Quanto mais vivemos efetivamente em comunidade, mais podemos apoiar uns aos outros e educar efetivamente uns aos outros. Dizem que será tão tentador as coisas que ele vai mostrar a nível mundial, como hoje em dia a internet já mostra que é fácil um homem falar para o mundo inteiro, que as mulheres vão fugir de casa para irem ter com ele, porque realmente ele está a prometer coisas que elas querem. Elas vão fugir como se tivessem vindo uma feira ou um festival e elas querem fugir para aquilo. Dizem que os homens, muitos homens, até vão ter que aprisioná-las em casa para elas não saírem, porque realmente isto é uma tentação e isto é uma armadilha. Portanto, eles até dizem que entre os ignorantes, entre as pessoas que não sabem, em geral, não é? 12.000 homens e 7.000 mulheres é que vão conseguir se salvar do Dajjal. Ou seja, tirando os que conhecem o Dajjal e têm fé, tirando eles, o mundo inteiro vai atrás dele. Os únicos que poderão salvar-se, sensivelmente 12.000 homens e 7.000 mulheres. Ou seja, é muito pouco, realmente serão aquelas pessoas que se vão salvar. E até depois o profeta sallallahu alaihi wasallam, mais ou menos o Sahaba até diziam que quem realmente, e quem é que realmente vai seguir a ele, além de todas essas pessoas que eu já elaborei, também aquelas pessoas que como sabem, ainda hoje há esse tipo de gente que aquela pessoa que gostou e que gosta e que ficou feliz quando soube do assassinato de Uthman. Como sabem, Sayyidina Uthman, radiallahu anhu, o terceiro califa do Islão, foi o primeiro muçulmano que foi morto por um muçulmano. Este foi o primeiro. Nunca antes um muçulmano tinha morto outro muçulmano. E houve muita gente que ficou feliz e que ganha muito com isso. Ainda hoje estás a ver, há muita gente a ganhar vendo guerras entre muçulmanos e muçulmanos a matarem uns aos outros. Eles, esses indivíduos que têm esse tipo de amor em ver a morte de pessoas e principalmente em ver guerras civis, esses todos irão acompanhar o Dajjal. Porquê? Porque eles naturalmente são inimigos realmente da fé. Também há uma outra passagem que diz que Dajjal, onde quer que andar, dois anjos irão atrás dele. Irão efetivamente atrás dele, e há uma outra passagem que até diz que um profeta chamado Al-Yasa'a, que é mais um profeta que ainda não morreu. Portanto, há vários casos, tal como Elias também, que vamos falar também. Elias, Jesus, aliás, são todos homens que ainda não morreram, que ainda não provaram a morte física. Até dizem que esses dois anjos
e também o próprio Al-Yasa'a, este profeta Al-Yasa'a, irão atrás dele para realmente ver o que é que ele anda a fazer. E ninguém o conseguirá ouvir, ninguém conseguirá ouvir esses anjos, e sempre que este indivíduo, este Dajjal, proclamar a sua divindade, uma voz no céu, de um dos anjos, irá ser ouvida que não façam e não ouçam este indivíduo. Há outros que dizem que, portanto, o outro anjo também irá proclamar a mesma situação. Ibn Mas'ud até diz uma coisa curiosa, em que ele diz que ele terá dois anjos, um a negar e recusar as declarações deles. Ninguém conseguirá ouvir os anjos. O primeiro anjo dirá que Dajjal é um mentiroso, e o segundo anjo dirá que tu tens razão. Mas as pessoas só vão conseguir ouvir a segunda voz, o tu tens razão. E isto fará com que as pessoas vão pensar que, afinal, ele é mesmo o Deus, e vão realmente ainda ficar mais confusas. Portanto, isto vão ser momentos muito difíceis, vão ser momentos onde há de haver muita informação e contra-informação, onde as pessoas vão ficar, não há de haver uma mensagem clara ainda do que é que realmente está-se a passar, e muita gente vai acabar por cair nesta cilada dele. Daí é que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizia que leiam o Surah Kahf, capítulo 18 do Alcorão, nem que sejam os primeiros 10 versículos, leiam sempre à sexta-feira, porque para Allah subhanahu wa ta'ala proteger-nos a nós. E mesmo que a gente não viva naquela época, ao fazermos isso, pelo menos os nossos filhos vão seguir-nos, e os filhos deles vão seguir, e inshallah, a geração que apanhar o Dajjal estará efetivamente a fazer isso e poderá efetivamente também se salvar. Conforme eu expliquei, ele terá assistência dos demónios, que vão fazer aquele truque muito enganoso de fazerem-se passar por familiares que já morreram, e assim provando às pessoas que o Dajjal na realidade é, portanto, um Deus. Dizem que também há de haver um beduíno que virá de longe e vai dizer: olha, se tu és Deus, meus animais estão todos mortos, porque há muita, conforme expliquei, 3 anos de seca, não há comida, e tudo, está tudo morto, e ele vai pedir realmente para que este animal volte a ficar outra vez vivo, e o Dajjal, através do seu truque, conseguirá efetivamente fazer isso. Portanto, estão a ver, grande parte das situações serão efetivamente assim. Um, Ibn Munadi até diz, relatando de Sayyidina Ali, radiallahu anhu, que o Dajjal um dia vai chamar a todos e vai dizer: eu sou Deus e vocês são os meus amigos. E o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando relatou este hadith, até diz que o Dajjal é um mentiroso. Aqui é a mentira dele. Primeiro, porquê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não escolhe como amigos pessoas ilegítimas e mentirosas. Naquela época, todo o mundo vai ser ilegítimo. Não há de haver casamentos, não há de haver nada. As pessoas vão estar a copular umas com as outras, e vai haver filhos que vão nascer. A gente nem sabe onde é que está o pai, onde é que está a mãe. Esse tipo de mentalidades, esse tipo de. E depois todo mundo vai estar a mentir uns com os outros e a roubar uns com os outros. Allah não escolhe esse tipo de gente como amigos. Allah escolhe gente que é correta, que é arrependida, que é boa. Ele vai ter nas suas fileiras todo o tipo de gente que não presta. E Allah subhanahu wa ta'ala não é amigo desse tipo de gente. Dizem que quando muitas dessas pessoas, nomeadamente os judeus, descobrirem a faceta deste indivíduo, muitos irão também abandonar essas fileiras e irão se juntar a Jesus. Ele fará, portanto, chover, aqui também, ou ele fará chover porque terá tecnologia para tal, ou então ele vai fazer as pessoas pensarem que está a chover, e fará colheitas muito altas para que todo mundo possa ver de longe e possa efetivamente ser puxado para ele. Um, e em Muslim também diz também que haverá povos que vão recusá-lo e rejeitá-lo, e ele vai deixá-los na seca. Muita gente também irá morrer por causa disso. Em Muslim também diz que ele irá para uma área deserta e dirá
para a Terra, portanto, mais uma vez, ou ele vai ter uma tecnologia, ou então vai usar ilusão, para que a Terra retire todos os seus tesouros e vai sair muita comida, muito dinheiro, muita coisa que escondida, e isto fará com que mais gente vai segui-lo. Por isso, ele irá dizer que eu sou Deus, o Senhor dos mundos, e o sol também é dele. E ele vai mostrar às pessoas e vai travar o sol. Mais uma vez, ou ele vai ter tecnologia para isso, ou então ele vai usar a ilusão. O certo é que, e daí é que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito, que ele vai reinar durante 40 dias, o primeiro dia parecerá um ano. Este parecerá um ano pode ser metafórico, ou pode ser realmente real, que vai ser um dia em que vai ser um dia de 366 dias. E o segundo dia vai parecer um mês, o terceiro vai parecer uma semana, e os restantes dias aparecerão efetivamente irão aparecer, portanto, dias normais. E por essa razão é que há duas opiniões. Há quem diga que realmente é uma metáfora, portanto, isto, ou seja, vai ser um dia para ser muito longo, porque vai haver muita coisa que vai acontecer e parece que o dia nunca mais acaba, ou então ele vai ter tecnologia para travar o sol. E o dia vai, quase que podemos dizer que o sol vai travar e parece que quem estiver naquela zona do globo vai ser dia e quem estiver na outra zona do globo vai ser noite. E vai durar um ano assim. Porque uns sahabis, alguns companheiros até perguntaram que ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e como é que nós fazemos o salah naquele dia? E então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse que não há problema, façam uma estimativa, o que mostra que pode acontecer isso. Agora, como é que vai acontecer isso? Sinceramente, só quem estiver naquela época e conhecer a ciência da época irá, efetivamente, poder perceber isso. A Ibn Majah diz que, conforme expliquei, que ele efetivamente vai aparecer numa época de muita seca, em que 3 anos de seca, muita escassez de comida. Perguntaram, portanto, como é que os seres humanos irão sobreviver? E o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, deu a resposta. E esta resposta é muito boa e é para nós uma preciosa resposta. Ele diz que a melhor alimentação neste tipo de situações é fazer o tasbih, ler Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. O tasbih, principalmente o tasbih Fátima, que é o 33 vezes Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 44 vezes Allahu Akbar, é uma alimentação para o nosso corpo. E é muito importante, agora que estamos no mês de jejum, que estamos, também é muito importante o dhikr de Allah, lembrar Allah, fazer o tasbihat e estar virado em meditação para Allah. Isto é uma alimentação. É por essa razão que vocês veem que nossos grandes santos e santas que passaram por esse mundo comiam muito pouco. Porquê? Porque o dhikr que eles faziam realmente os alimentava. Isso existe. Quem não acredita é porque nunca sentiu, mas existe. Sempre existiu, sempre existirá, apesar de alguns aceitarem ou não. Dizem que um homem irá confrontar Dajjal em Ibn Majah e em Hakim também. E este homem, um, ao que tudo indica, ele estará em Medina Munawara e em Medina Munawara ele vai confrontar este Dajjal, nós iremos, inshallah, falar daqui um bocadinho para a frente. E Dajjal vai tentar matá-lo e vai matá-lo a primeira vez e depois vai ressuscitá-lo e quando ele fizer isso, este homem irá dizer, agora faz outra vez. E o Dajjal não vai conseguir fazer. Portanto, o Dajjal só conseguirá matar um homem e ressuscitá-lo, mas ele só consegue fazer isso uma vez. O resto, quem não aceitar a palavra dele, ele vai matar simplesmente. De resto, e o ressuscitar os mortos, ele não conseguirá fazer isso. Conforme expliquei, os antepassados que já morreram, ele vai a chamar os demónios que vão se vestir como este antepassado e vão mentir que são os antepassados que já morreram. Dizem de onde é que ele virá, só para terem umas ideias. Ibn Hajar Asqalani, rahimahumullah, diz que ele virá do este do mundo, do leste, podemos dizer, da zona este oriental do mundo. Uns dizem que ele virá do Khorasan, vem de Ahmad e Hakim, e em Muslim diz que ele há de vir de Isfahan, no Irão. Todas essas situações são plausíveis, uns podem dizer que ele, é onde ele esteve escondido, outros vão dizer a missão dele começará de um lado,
dá a entender que ele virá efetivamente desses locais. Em Tabarani também diz que ele há de vir num local chamado Rustukbad. Portanto, são tudo informações que naturalmente foram sendo veiculadas, todas elas até podem estar corretas, conforme expliquei, cada um poderá estar a falar em diferentes partes desta missão. E quando é que ele sairá? Naturalmente que ele vai sair após a queda de Constantinopla, portanto, de Istambul, após a Grande Guerra, vai haver uma grande guerra contra, portanto, os romanos, e 3 anos de seca, portanto, numa altura em que, quando os romanos foram derrotados após a queda de Constantinopla, e há de haver 3 anos de seca, e aí sim realmente é quando este indivíduo irá aparecer. Há quem diga que vai haver, após a conquista de Qatar, que é uma zona do mundo que Imam Mahdi irá efetivamente conquistar. Ele ficará com tempo, conforme expliquei, 40 dias, é certo. Agora, o que muda é como é que esses 40 dias serão. Uns dizem que um primeiro dia será como um ano, o segundo como um mês, o terceiro como uma semana e o resto será iguais. Está em Ahmad, Muslim e Tirmizi. Mas há outros que dizem que não, vai ser, portanto, 40 anos. O primeiro ano vai parecer meio ano, o segundo vai parecer um mês, o terceiro vai parecer uma semana e os últimos anos vão parecer como uma faísca. Está em Ibn Majah. Se formos fazer as contas, vai ser praticamente igual. As duas situações acabam por ser iguais. Tudo aparenta que esses 40 dias vão realmente ser longos, e principalmente os primeiros 3. E, em alguns casos, conforme expliquei, ou até usando a tecnologia ou utilizando a ilusão, ele conseguirá travar o sol e com isso vai fazer o dia parecer longo. Um, Como é que ele realmente vai aparecer no mundo? Vem aqui, há várias narrações, portanto, um resumo aqui do que é que vai acontecer. Em Muslim, Ibn Majah, em Bukhari, Hakim, todos eles dão várias informações. Aqui eu vou-vos dar aqui exatamente um resumo, tudo isto junto, para vocês terem uma ideia o que é que realmente vai se passar naquela época. O profeta sallallahu alaihi wasallam um dia deu um sermão dizendo que na Terra nunca houve pior provação, pior fitna do que o Dajjal. E todos os profetas que já vieram ao mundo já avisaram. E eu sou o último profeta. E vocês são o último povo. Portanto, ele há de aparecer dentro de vós. Se eu estiver convosco, eu irei vos ajudar e defender. Mas se eu já tiver morrido, então cada um terá que se defender sozinho e Allah, inshallah, vos irá proteger em meu nome. Este Dajjal, isto é tudo, tanto isto é um combinado de todos os hadiths para vocês terem uma ideia. O profeta continua dizendo: ele irá aparecer numa estrada que liga a Síria ao Iraque. Ele enviará os seus exércitos da direita e da esquerda e da frente, onde, dentro dessas legiões, estarão 70 mil judeus de Asfahan, no Irão. Ele eles dizem que vai haver um homem que vai estar ao lado dele, peludo, provavelmente o pai dele, que estará a fazer todos os comunicados. O profeta também diz para que devem manter-se firme nesta altura e que ele diz, eu vou-vos dar uma descrição que até hoje nunca ninguém deu. Portanto, as informações, até aqui o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, está a dizer, quase todos já disseram isso. Agora eu vou-vos dar informação, ele está a dizer, que ninguém até hoje tinha dito. Que este homem, no início, irá proclamar ser um profeta, quando na realidade o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, é o último profeta. Depois, ele irá dizer que eu sou o vosso Deus, quando na realidade ninguém pode ver Allah até morrer. Em condições normais, ninguém vê Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele não pode ser Allah. E ele vai ter um olho, e o vosso Deus não é zarolho. Aqui zarolho significa Allah é perfeito, ele é imperfeito. Porque, como sabem, Allah não tem olhos ou nariz e tudo mais. Isso são coisas que a gente não aceita. Mesmo quando Allah fala de olhos e ver e tudo, é metáfora. Aqui, Deus não ser zarolho significa Deus não é imperfeito. Deus é perfeito. Vocês é que são imperfeitos. Ele é imperfeito. Ele vai ter escrito na sua testa a palavra kafir ou kafara. Todos que acreditam em Allah irão perceber, mesmo que não saibam ler árabe. Isso mostra o quê? Que a taxa de analfabetismo sobre a religião e o resto será tão baixa, tão baixa, tão baixa,
que muita gente será muçulmana, acredita em Allah, mas não sabe ler também. E está-se a ver ainda hoje, à medida como é que a educação está efetivamente aqui. Ele terá o fogo numa mão e o jardim noutra. O fogo será o paraíso para nós e vice-versa. E daí é que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que se tiveres que saltar, salta para o fogo, porque vai estar protegido. Como Allah protegeu Ibrahim quando ele saltou para o fogo, Allah vai te proteger a ti também, inshallah. E conforme expliquei, o profeta Al-Yasa'a, que está vivo, irá efetivamente também fazer a sua aparência e declarará a todos que ele é um mentiroso. Dizem que a Yasa'a trará também muita tecnologia e, como é um profeta, vai conseguir ser mais rápido que o Dajjal e vai conseguir ser verdadeiro e tudo que ele fará será verdadeiro. O Yasa'a será uma espécie de um prefácio para o que está a vir, para o que está a vir atrás, que será Jesus. Dajjal, ao passar Makkah Mukarrama, ele verá que Miguel, ele não vai conseguir entrar pelas portas de Meca. Dizem que ali o anjo Miguel, Micail, estará com uma tropa e não lhe deixará passar. Então ele vai tentar, naturalmente, no caminho, vai às outras cidades, até que ele vai chegar a Medina Munawara. E lá também ele encontrará Jibrail, Gabriel, que também não lhe vai deixar entrar dentro das duas cidades santas, o que mostra que essas serão as duas últimas cidades santas neste mundo que vão realmente estar de pé. Tudo, se calhar, o resto já caiu. Ele, efetivamente, ao não poder entrar nestas cidades santas, ele irá gritar para que todas as pessoas que vivem nessas duas cidades santas e que são hipócritas, ou seja, na realidade não acreditam em Deus, possam efetivamente sair e possam juntar-se a ele. Porque como em todas as outras cidades ele vai entrar e todo mundo vai atrás dele, naquelas duas cidades, como ele não pode entrar, ele vai gritar lá de fora e, ao gritar lá de fora, ele vai chamar os seus seguidores, pessoas que lá dentro passam-se por muçulmanos, mas na realidade não são. Fora de Medina Munawara, quando ele chegar, ele irá acampar perto de uma montanha vermelha e lá ele fará os tais três gritos. Dizem que depois de cada grito a terra vai estremecer e todos os seus seguidores que estão lá dentro de Medina Munawara irão fugir com medo para estar com ele. No outro hadith também diz que, está aqui, que a Medina Munawara vai ter, portanto, todo o seu lixo vai sair depois desses três tremores. Portanto, ele vai chegar. Portanto, ele vai subir a montanha de Uhud, que é uma montanha ao lado, portanto, que é uma montanha que abraça a cidade de Medina Munawara. Dizem que lá de cima ele vai ver um palácio branco. É curioso que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer essa história há 1400 anos atrás, quando na realidade a mesquita de Medina era apenas uma pequena barraca. E hoje é realmente, quem vê de cima, vê-se, parece mesmo um palácio branco. Então ele diz que ele vai ver esse palácio branco lá de cima e ele vai dizer, esta é a mesquita do Ahmad, porque o nome do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele é conhecido no mundo celestial como Ahmad, no mundo aqui no nosso planeta que ele é conhecido como Muhammad. E então ele vai sentar, ele vai para uma zona chamada Juruf, é uma zona fora de Al-Madina, onde há uma universidade também lá e o Palácio do Rei também, e lá ele vai gritar três vezes, e quando ele gritar três vezes, vai haver três tremores de terras. E todos os hipócritas, pessoas falsas que vivem em Medina Munawara, irão fugir de Medina Munawara, esvaziar Medina Munawara, e Medina Munawara só terá dentro de si pessoas crentes. E por isso é que aquilo é conhecido como o dia Yomul Khalas, que é o dia em que Medina vai expulsar todo o seu lixo e todos os hipócritas fora de si. Ele depois vai acampar-se realmente numa zona chamada Marrucanat. E é lá onde ele vai efetivamente ficar à espera que os seus seguidores vão fugir depois dos tremores. Vem a Hakim e Ahmad também isso. Dizem que há um homem em Medina Munawara que irá querer ver o Dajjal. E as pessoas vão dizer para ele não fazer isso, porque ele disse: você vai lá falar com ele vai realmente vou-te dar a volta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito para não ir ter com ele. Mas ele disse: não, não, deixa-me ir. E ele vai lá ter com ele, e quando ele chegar, ele vai pedir uma audiência com o Dajjal,
e vai falar com o Dajjal e o Dajjal vai lhe dizer, tudo bem, você vai acreditar em mim? E ele vai dizer que não, eu só vim te ver, porque eu acho que tu és um mentiroso. O Dajjal vai lhe ameaçar que não digas mais isso e aceita em mim, senão eu vou-te matar. E ele vai dizer que eu não acredito em ti. E ele vai rachar a meio, ou seja, vai levar se calhar um machado ou qualquer coisa, vai partir essa pessoa a meia e vai atirar o corpo de um lado para o outro. E vai dizer a toda a gente à volta dele que já viram, eu sou Deus, quem falar comigo assim eu mato. E depois ele vai aproveitar essa situação e vai ressuscitar este homem. É a primeira vez e a única vez que ele consegue fazer isso. E vai dizer a todos: já viram? Eu realmente sou Deus, eu realmente consigo fazer isso, isto não é truque, vejam. E então vai virar-se para este homem e vai dizer: já vistes? Tu morrestes agora à minha frente e acordaste outra vez. Portanto, já vês, eu sou realmente. Portanto, que as pessoas naturalmente vão estar a dizer, né? Que ele realmente é um enganoso, ele está a enganar e tudo mais. E este homem, quando for outra vez ressuscitado, ele vai dizer que agora eu acredito mais em Muhammad sallallahu alaihi wasallam e cada vez mais eu estou convencido que tu és o Dajjal, o mentiroso, o desgraçado, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito que isto ia acontecer. E o Dajjal vai dizer, olha, se voltas a dizer isso, eu mato-te outra vez. Ao que este homem vai dizer, não, não vais matar nada, tu não consegues, tenta lá matar outra vez, tu não consegues. E a verdade, ele só consegue fazer isso uma vez e será apenas com esta pessoa. Dizem que este homem será o Hidar. Hidar que é o homem, muito provavelmente o profeta Elias, com o qual o Alcorão também fala, no capítulo 18, no Surah Kahf também, quando ele encontrou-se com Moisés. E este Rizar, naturalmente, como sabem, portanto, em Muslim Sharif, portanto, é uma narrativa altamente fidedigna, o profeta sallallahu alaihi wasallam confirmou que será mesmo o Ridar, também conhecido como Elias. Um, Alguém perguntou ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que onde é que estarão os árabes nesse dia? Portanto, onde é que os árabes onde é que estão? Estão calados? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que eles serão muito poucos, portanto vai haver muito pouco árabe, conforme vocês devem ter ouvido no episódio anterior, vai haver grandes guerras, vai haver uma matança muito grande atrás dos Quraishitas e dos Hashimitas e depois os Sufianis também e os Omeias, enfim, vai haver ali muito problema e vai haver grandes guerras civis, muitos não estarão vivos. E a maioria que estará viva estará com Imam Mahdi, e como sabem, enquanto isto tudo está a acontecer, Imam Mahdi já está a caminho de Jerusalém já tinham terminado, portanto, uma guerra com os romanos e iam agora estavam efetivamente em Jerusalém, onde eles vão se encontrar também com o Dajjal. Dajjal de Medina Munawara, ou seja, quando ele tiver todos os seus seguidores no seu lugar, vai partir-se em direção ao Levante. E ele vai dizer, porque ele vai saber que os muçulmanos estarão divididos em três partes. Um terço dos muçulmanos morreu. Portanto, já morreu e já foi morto por causa das guerras e tudo mais. Outro terço é um terço que fugiu, praticamente fugiu, abandonou. E há de haver um terço, realmente, que estará ao lado de Mahdi. E então ele vai atrás deste último terço. Dizem que e ele saberá que eles estarão no Levante. Portanto, o Levante é uma zona muito grande que tem Jerusalém, Egito, tudo lá dentro. E dizem que ele também, esse grupo vai fugir para uma montanha chamada Jabal Dukhan. E dizem que é lá onde eles vão ser cercados, ou seja, essas duas tropas vão se encontrar, a tropa de Dajjal e a tropa de Mahdi. E as pessoas vão estar em grandes dificuldades e vai haver um cerco muito grande. E dizem que, finalmente, quando as pessoas, os muçulmanos ou os crentes em geral, seguidores de Mahdi, irão estar prontos para efetivamente encarar o Dajjal, é nesta altura que vai cair uma espécie de uma escuridão muito grande e é nesta altura que Jesus irá descer. Dizem que isto será mais ou menos na alvorada, portanto, a hora do Fajr, é que Jesus vai descer e vai efetivamente um, ajudar. E ele praticamente dirá que eu sou o servo de Allah e que Allah
vai enviar um castigo ao Dajjal e o seu exército vai sucumbir na terra e as suas armas que eles têm já não vão funcionar mais. Ou seja, só a chegada de Dajjal, de Jesus Cristo, será de tal maneira impactante no mundo que um exército, uma parte do exército do Anticristo, com medo desta figura, vai sucumbir. E as armas também que eles têm vão deixar de ter efeito, ao ponto de, no hadith até diz que há de haver dentro da tropa de Dajjal um homem muito alto e forte, uma espécie de um super campeão deles. Até ele, quando vê de Jesus, ele irá efetivamente fugir com medo e não conseguirá efetivamente portanto, apanhar. Dizem que ele aparecerá na hora do Fajr, e quando ele chegar na hora do Fajr, na mesquita, portanto, de Damasco, há de haver um chamamento, um adhan, e quando ele chegar, o imã que estiver à frente, há quem diga que é Imam Mahdi, outros dizem que é outro imã, vai oferecer, portanto, mas muito provavelmente é Imam Mahdi, vai dizer que não, o Senhor faça a oração, mas Jesus vai dizer que não, não, o chamamento foi feito para si, você é que vai liderar a oração, então ele irá, Imam Mahdi irá liderar a oração e Jesus irá fazer atrás, mas mais tarde, naturalmente, Jesus também irá liderar também a oração. Um, Em Muslim Sharif também diz que Jesus irá descer no minaré branco a este, ou seja, no minaré que está na zona este, portanto, de Damasco. E ele, quando descer, ele estará vestido com uma roupa molhada de açafrão, ou seja, com uma cor de açafrão, de safrão, e terá os seus braços a apoiar em dois anjos, e o cabelo dele estará molhado como se tivesse tomado banho. Dizem até que as gotas que cairão do cabelo dele irão parecer pérolas brilhantes. Ele terá, Jesus, ao chegar ao mundo, bastará ele respirar perante um descrente e esta pessoa irá morrer com isso. Ou seja, o respirar significa ou ele vai ter uma tecnologia, ou então ele vai ter a capacidade de, basta ele só superar em alguém que não é muçulmano, que não é crente, e esta pessoa irá morrer. Daí é que todo o exército de Dajjal, basta saber que ele está cá, vão fugir. Porquê? Porque eles sabem que Jesus basta olhar para alguém não crente, e esta pessoa irá efetivamente morrer. Portanto, basta só ele ver. E daí é que muita gente vai estar, eles vão ficar aterrorizados. Numa outra narrativa consta que ele vai descer, e quando ele descer, um anúncio no céu será proclamado que, ó povo, o que é que vos impede de travar o Dajjal? O vosso Salvador já chegou e a terra ficará toda iluminada quando Jesus efetivamente descer, e ele irá chamar os crentes para louvar e glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. E aí, por causa disso, os seguidores de Dajjal sentirão um grande aperto e irão começar a fugir, e aí Jesus vai pegar em todo o seu exército e vão atrás deles, com Mehdi também, para um local chamado Bab el-Lud. Bab el-Lud é uma cidade hoje na Palestina ocupada, e é lá onde já há um local chamado mesmo Bab el-Lud. É curioso que lá também há um mini aeroporto também lá, e também ali por perto também há uma espécie de uma estação espacial. Então isso faz todo o sentido. E na altura não havia nada disso, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Ou seja, as pessoas vão fugir para lá, o próprio Dajjal não vai conseguir aguentar, não vai conseguir enfrentar Jesus, porque ele sabe que Jesus basta olhar para mim e vai matar. E eles vão tentar realmente arranjar uma forma de pegar um avião e fugir dali. Dizem que quando chegarem lá, Dajjal, quando chegar lá, ele vai dizer a toda a gente para fazer o chamamento da oração. Portanto, ele é trafulha, ele é enganoso. Ou seja, ele vai querer fazer passar uma mensagem
a Jesus e a Mehdi que não, afinal eu sou muçulmano, eu sou uma boa pessoa. Olha, vamos fazer a oração. E ele vai dizer às pessoas fazerem um chamamento e vai até, quando ver Jesus de longe, ele vai dizer vai convidar Jesus para fazer o chamamento. Portanto, aqui é mais uma vez a traição e a maneira enganosa como ele vai fazer-se passar de bonzinho. Por isso é que nós temos de ter muito cuidado hoje em dia com as pessoas. Às vezes as pessoas podem parecer bonzinhas, mas não são. E é nesta altura que Jesus irá chamá-lo de ó inimigo de Allah. Tu queres fazer oração, tu estás a proclamar ser Deus, tu vais rezar para quem? E dizem que Jesus vai ter um chicote na mão. Agora, como é que esse chicote é? Se é uma arma ou tudo? E irá, portanto, bater este indivíduo com o seu chicote, e com isso Dajjal irá morrer, e juntamente com ele todos os seus seguidores irão efetivamente morrer e fugirão. Portanto, para ter aqui uma ideia a nível cronológico do que é que vai acontecer, os hadiths dizem que Jesus vai descer em Damasco e mais ou menos vai ser durante a tarde. Para juntarmos aqui as peças todas do puzzle, ele vai juntar, provavelmente ele vai descer à tarde. Ele vai descer à tarde e vai fazer uma oração. Mas esta oração vai ser em Damasco. Mehdi provavelmente vai estar em Jerusalém. E os muçulmanos e os cristãos todos estarão à espera dele, quando souberem da vinda dele. Ele irá efetivamente fazer vários grupos, desses dois grupos, portanto, ele vai efetivamente juntar e limpar todas as más informações que eles tiveram, e vai fazer vários grupos e enviar os vários grupos. E na hora do Asr, dizem que ele efetivamente irá liderar uma oração. Depois dali, eles vão para Jerusalém na hora do Fajr, ou seja, muito provavelmente eles vão ter veículos e tecnologia muito avançada que irá permitir viajar a uma velocidade muito rápida. E é na hora do Fajr, na alvorada, que ele vai encontrar-se com Mehdi, e a tal situação que Mehdi vai lhe pedir para fazer a oração, mas ele vai dizer: não, o chamamento já foi feito para si, o Senhor é que faz. Também há quem diga que ele vai recusar fazer a oração, esta primeira oração, para constatar que quem está a liderar o exército continua a ser Al-Mahdi até à sua morte. Muito provavelmente daqui a 7 anos o Mahdi irá falecer, depois Jesus irá assumir. Depois, apenas a presença de Jesus, apenas só saber que ele veio, irá criar caos dentro. Portanto, isso mostra sempre a mesma coisa. A falsidade normalmente funciona assim: começa devagarinho, começam muito fofinhos, depois começam realmente a enganar as pessoas, depois começam realmente a oferecer e a dar sonhos, e depois começam a dar ganância, depois começam a ameaçar, e depois chega uma altura que aquilo vira tendência, e todo mundo com medo vai atrás deles. E depois, de repente, quando eles já estão muito fortes e já são invencíveis, de repente Allah manda o seu homem e manda o seu sinal. E só a chegada do sinal quebra praticamente a falsidade toda. É o que está a acontecer aqui. Jesus irá apanhar essa gente, provavelmente na hora do Zohar, ou seja, já durante a tarde, em Bab Lud. Bab Lud, conforme expliquei, fica no caminho de Tel Aviv, portanto, na zona ocupada da Palestina, e lá, portanto, eles têm um aeroporto e uma estação espacial. Dizem que muitos muçulmanos até efetivamente vão lá. Dajjal é ali onde Dajjal vai querer convidar Jesus para uma oração, mas Jesus não vai cair nessas cantigas e vai matá-lo. E dizem que todos os seguidores de Jesus, de Dajjal, judeus e não judeus, e todos aqueles que irão atrás dele, eles irão se esconder. Mas naquele dia, todas as paredes e pedras falarão e dirão agora, o que é que significa falarão? Ou há uma tecnologia, ou então é um milagre que vai acontecer naquele dia, que vão dizer: olha, cuidado, atrás de mim está aqui um inimigo, e todos eles vão ser mortos. Só há uma planta que não vai falar, que é uma planta chamada Gharqad, que é uma espécie de um cactus, uma espécie de um cactus. Esta planta não vai falar, e é curioso que, as we speak, hoje ainda, nesta zona da Palestina ocupada, eles andam a cultivar
planta. Portanto, eles próprios devem saber, realmente, através das informações deles, que isto vai proteger muita gente, e quem se esconder atrás dessas plantas conseguirá, temporariamente se salvar com isto. Jesus irá, efetivamente, ser um justo líder, vai com Mehdi, e depois, quando Mehdi falecer, ele irá assumir e vai ser um homem bom, justo, e o mundo vai finalmente reinar em paz até a chegada de Gog e Magog. Como é que nós sabendo todas essas informações, a pergunta que se levanta é como é que devemos nos proteger? Como é que nós devemos proteger? A primeira coisa que devemos proteger é estudando, aprendendo, educando-se, lendo livros, ouvindo informações credíveis, estudando hadith, estudando o Alcorão, com comentários, com apoio, com estudos, com professores. É importante saber isso. Número dois, naturalmente que naquela altura, se tiverem vivos, quem estiver vivo, deve continuar efetivamente a estudar e ensinar os filhos, para que os filhos que estiverem naquela altura possam efetivamente estarem prontos para isso, com a ajuda de Allah. De ir ao Haram, portanto, ir a Meca Mukarrama, ou a Aqsa, ou então até Monte Tur, dizem que esses locais sagrados são bons santuários que virão proteger as pessoas que estiverem lá. Ler os versículos do Surah Kaf, capítulo 18, os primeiros 10 suras, os primeiros 10 versículos. Um, Naquela época dizem que Dajjal irá atacar as grandes metrópoles. E então é importante, quem estiver vivo naquela altura, ficar em zonas pequeninas, pouco povoadas, porque provavelmente vai conseguir escapar ali. Porquê? Porque o Dajjal não vai perder tempo em pequenas cidades, ele vai realmente atacar as grandes cidades. Deve efetivamente fazer o tasbih, não só a partir de hoje, se fazemos nós, ensinamos aos nossos filhos, para eles ensinar aos netos e assim mesmo, porque o tasbih, o dhikr de Allah, é uma alimentação, não só para a alma, como também para o corpo, principalmente na seca. E se realmente tiveres que enfrentar esta besta, faz exatamente ao contrário do que ele diz. Ele disse é para saltar para o jardim, não salta para o jardim, salta para o fogo. Finalmente, quem foi o Dajjal? Este homem já veio, não veio, quem é, quem não é? Há muitas informações. Ibn Hajar al-Asqalani até fez também, até dizia que todas essas situações são todas corretas e todas essas opiniões que agora estou-vos a mostrar agora para a frente, todas elas podem ser coladas, ele pode ser essas pessoas todas. Um, Há quem diga, primeiro que quem diga é que ele era é um diabo. Ou seja, ele é descendente de um feiticeiro. Havia um feiticeiro no tempo de Salomão, Suleiman alayhi salatu salam, que chamava-se Shik. Dizem que este feiticeiro apaixonou-se por uma mulher jinna, uma mulher de fogo. E eles tiveram um filho, um half-caste. E ele é este half-caste, que é uma espécie de um diabo, metade de diabo, e que Suleiman alayhi salatu salam pegou nele e aprisionou-o e pôs-lhe dentro de uma ilha. É uma possibilidade. Número dois, há quem diga que ele é um rapaz filho de judeus, e que realmente viveu em Medina Munawara, um homem chamado Sufi ibn Sayyad. Ele era um miúdo muito estranho, dizia coisas muito estranhas, lia pensamentos, e muita gente pensava que ele era o Dajjal, ao ponto de, uma vez, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, com Sayyidina Umar, foi visitar este indivíduo e ele também rejeitou, basicamente, rejeitou o profeta. Portanto, o profeta disse: Tu aceitas que eu sou o último mensageiro? E ele, em vez de responder, diz: E tu aceitas que eu sou o mensageiro de Allah? Ao que Omar radiallahu anhu até disse que eu quero matar este miúdo. E o profeta disse que não, que se ele for o Dajjal, então tu não consegues realmente fazer nada, e se ele não for, tu estás a matar uma criança inocente. Sayyidina Omar até dizia que eu juro que este rapaz é o Dajjal. Há duas opiniões. Há quem diga que ele pode ser, no início ele era este miúdo, e que mais tarde ele virou e desapareceu, e depois mais tarde apareceu como. E mais tarde ficou aprisionado numa ilha. E há quem diga que não.
Naquela época, o profeta não tinha informação que este rapaz é ou não é Sayyad, é ou não é Dajjal. Mais tarde, e porque esta história de Ibn Sayyad é quase no início, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a Madina Munawwara, no fim de vida, eu vou-vos contar uma história onde aí sim é o hadith de Tamim ad-Dari, em que a informação sobre Dajjal foi muito bem veiculada. Portanto, é provável que aqui este rapaz, Ibn Sayyad, naquela altura o profeta não sabia se ele era ou não era, daí é que ele disse, pode ser como pode não ser, ou então também é provável que ele era, efetivamente, e mais tarde ele desapareceu e foi aprisionado numa ilha. Todas as situações são possíveis. E também, portanto, que este Ibn Sayyad era muito, muito, muito estranho. Era um rapaz muito estranho. Em Muslim Sharif até diz que um sahabi até tinha dito que um dos olhos deste miúdo também já tinham saído. Portanto, ele já tinha, mas aí também há outros que dizem que o miúdo era um mágico também e conseguia fazer esse tipo de truques. Em Muslim também diz, há um hadith de Abu Sa'id al-Khudri, portanto este é um hadith também altamente fidedigno, que ele estava um dia, eles estavam os dois, ele e Ibn Sayyad, porque Ibn Sayyad já estava crescido já, ele estavam os dois a ir para Makkah Mukarrama. Não esqueçam, Ibn Sayyad viveu em Madina. E Ibn Sayyad até desabafou-se a Abu Sa'id al-Khudri dizendo que eu estou muito triste, todo mundo anda a falar mal de mim, andam a dizer que eu sou Dajjal, mas diz-me, como é que eu posso ser Dajjal? Eu até tenho vontade de me suicidar, ele até disse isso. Ele disse, como é que eu posso ser Dajjal? Primeiro, eu sou muçulmano, não sou judeu, Dajjal é judeu. Eu nasci em Medina, Dajjal não pode entrar em Medina. Eu estou a ir a Meca, Dajjal não pode ir para Meca. E eu tenho filhos, e o Dajjal não vai ter filhos. Abu Sa'id al-Khudri, um sahabi, bom homem, disse, pá, chegou uma altura eu fiquei com muita pena deste rapaz, que este rapaz estava a ser injustiçado. Mas depois este miúdo, de repente, começou a dizer coisas estranhas, a dizer, mas eu conheço o Dajjal, e eu sei onde é que ele está. E noutra versão ela diz, e se realmente disserem para eu ser o Dajjal, eu posso ser o Dajjal. E foi aí que Abu Sa'id al-Khudri realmente chateou-se com ele, disse, para tu és um enganador, e foi-se embora. Portanto, aqui também deixou em aberto tudo. Um, Ibn Hajar al-Asqalani até diz que nenhuma das narrativas que são faladas acerca dele são definitivas. São todas opções. Cada uma delas é válida e, como todas elas juntas, também efetivamente pode ser válida. E o grande, grande, grande hadith que realmente desempata isso tudo é o hadith de Tamim ad-Dari, que é um hadith que vem em Muslim Sharif, altamente fidedigno, e pode, de uma certa maneira, dar uma luz que é todas as informações lá de cima, que ele pode ter sido um diabo, que ele pode ter sido ensaiado e tudo mais. E depois também um hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu ele no inferno quando passou, quando foi a ascensão aos céus, passou pelo inferno e viu ele lá, mas ali também pode ser uma imagem que ele viu. Tudo essas são opções. Mas este hadith aqui que eu vou-vos contar agora, tem uma certa força e foi narrada no fim de vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e podemos dizer que marca um certo posicionamento de onde é que ele atualmente está. O hadith realmente vem que a Fátima bint Qais é uma moça que está, portanto, que ela narra na primeira pessoa. E ela diz que um dia houve uma voz em Medina Munawara que chamou-nos todos para a mesquita. Portanto, a Salatul Jamia. Normalmente, quando era o chamamento, era porque era a hora da oração. Mas quando era a Salatul Jamia, era uma espécie de comunicado, venham todos para a mesquita. E ela foi à mesquita e ela diz que eu entrei à mesquita e fiz, portanto, uma oração perto do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e, um, e ela própria diz que eu estava na fila das mulheres, que estava perto da fila dos homens, o que mostra que as mulheres não têm que necessariamente estar atrás dos homens, elas têm que estar numa zona e ter uma separação
com os homens. Havia um separador que separa elas dos homens. E se estiver na mesma fila, não há problema nenhum. Mas quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou a sua oração, ele sentou-se no púlpito sorrindo e disse que cada pessoa deve continuar sentada no seu lugar. Ou seja, ficam sentados no lugar, preciso falar com vocês. E depois disse: sabem porque é que eu pedi para vocês virem cá? E então todo mundo respondeu que não, Allah e o profeta sabem, e nós não sabemos. Ele diz: eu não vos chamei para exortar ou fazer qualquer advertência. Eu não chamei por causa, eu não chamei para sermão. Eu chamei hoje porque tenho aqui Tamim Dari. É um cristão que veio cá e aceitou Islã. E disse-me coisas que concorda com aquilo que eu já vos tenho dito sobre o Dajjal. Ou seja, vocês têm aqui um homem que veio trazer informação e é informação que está a corroborar com aquilo que eu já vos ensinei. Então ele diz que ele me contou que tinha navegado, estava num navio com 30 homens de duas tribos, Banu Lachm e Banu Judaham. E foram jogados, foram atirados ao oceano, ou seja, houve um naufrágio, durante um mês pelas ondas. Essas ondas levaram a eles perto de uma terra, uma espécie de uma ilha, na hora do pôr do sol. E eles sentaram-se num pequeno boat, ou seja, num pequeno barquinho, e entraram nesta ilha. Lá, eles encontraram uma fera com cabelos longos e grossos. E por essa razão, eles não conseguiam distinguir onde é que estava a cara e onde é que estava as costas. Há quem diga também que era uma mulher com cabelo longo. Só lá que sabe. Eles perguntaram: quem é que és tu? Ao que esta fera disse: eu sou Al-Jassasa. Jassasa basicamente significa espiã. Ou seja, eu estou aqui a espiar. E eles perguntaram, portanto, o que é Jassasa e tudo, ficaram aterrorizados com isso. Ao que esta besta disse que venham até ao mosteiro, há uma pessoa que quer falar com vocês. E então, o próprio narrador, ou seja, o Tamim Dari, está a dizer que quando nomeava, nós tínhamos medo, nós estávamos com medo porque pensámos que isto deve ser um demónio. E então fomos com ela, portanto, até chegarmos ao mosteiro e lá encontramos uma pessoa bem constituída, com mãos amarradas ao pescoço e algemas de ferro entre as duas pernas até aos tornozelos. Perguntámos: quem és tu? Que esta pessoa respondeu: eu já vou dizer sobre mim, primeiro digam quem são vocês. Nós respondemos que somos da Arábia, viemos num barco, as ondas do mar naturalmente nos conduziram há um mês até aqui, o barco naufragou, caiu, partiu-se, e nós parámos aqui durante um mês, estamos aqui a andar à deriva, e parámos nesta ilha. E aqui encontramos, portanto, entramos num barco pequenino e encontramos aqui esta besta que nos trouxe até aqui. E até diz que encontramos uma fera com cabelos profundamente grossos e de tal maneira são a espessura do seu cabelo que nós não sabemos onde é que é a costa, ou seja, não compreendemos quem esta pessoa é. E ela, naturalmente, trouxe-nos até aqui para falar com si. Este indivíduo, ao ouvir isso, disse que contem-me sobre as tamareiras de Beisan. Ou seja, antes de eu vos revelar quem eu sou, primeiro eu quero fazer umas perguntas a vocês. Como é que estão as tamareiras de Beisan? Beisan é uma zona, portanto, ali no Levante. E nós dissemos o que é que você quer saber disso? Ele disse: eu estou a perguntar se essas árvores ainda dão frutos ou não. Nós dissemos sim, ainda dão. Ele disse que, epá, eu achei que eles realmente ainda não estavam a dar frutos, mas afinal estão a dar, sim. Depois ele disse: diga-nos, ele fez uma segunda pergunta, esta criatura. Fala-me sobre o lago de Tabaria, também é ali perto da Síria. E ainda tem água ou não? Nós respondemos que sim, ainda tem muita água.
E ele diz que em breve isto vai ficar seco. E digam-me lá sobre a fonte de Zohar, também uma zona ali perto. Ele ahm, ainda dá água, ainda realmente as pessoas estão a buscar água para irrigar a terra. Nós dissemos sim, ainda há muita, portanto, abundância de água e as pessoas ali perto também da cidade ainda ahm, estão a usar esta água. Depois eles falam sobre o profeta Al-Ummi. Nabi Al-Ummi era um título que se dava ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. O profeta foi conhecido como Nabi Al-Ummi porque Nabi Al-Ummi significa aquele homem que nunca precisou de professor. O único professor que o profeta sallallahu alaihi wasallam, professor humano, o único professor do profeta sallallahu alaihi wasallam foi Allah. Por isso é que ele é conhecido como Nabi Al-Ummi. Eles falam sobre este Nabi Al-Ummi, o que é que ele já fez até agora. Nós dissemos que, olha, nós ouvimos que ele saiu de Meca, já estabeleceu-se em Medina Munawwara. E ele perguntou, os árabes lutaram contra ele? Nós dissemos que sim, eles lutaram contra ele. E ele pergunta, e como é que ficou? Nós dissemos que ele tinha superado, ele ganhou todos, ele derrotou-os todos, e hoje todos submeteram-se a ele, ou seja, ele hoje manda na Arábia. E então ele nos disse, realmente foi isso que já aconteceu? E nós dissemos sim. E então, ou seja, eles estão todos submetidos ao profeta. Então ele diz: se for assim, é melhor para os árabes demonstrarem obediência a ele. Ou seja, os árabes só fizeram bem em não lutar mais com ele. Eu vou contar a vocês o que eu sou. Eu sou o Dajjal. E em breve vou ter permissão para sair e sairei e viajarei pela terra. Não irei poupar nenhuma cidade onde passarei e ficarei por 40 noites, exceto Meca e Medina Munawwara, já que esses dois locais são proibidos para eu entrar. E eu não conseguirei entrar. Uma cidade, um anjo com uma espada na mão me iria confrontar e iria barrar o meu caminho. E haverão outros anjos para guardar cada passagem para esta cidade. Quando ele disse isso, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha um bastão. Por isso é que ter um cajado na mão ou um bastão na mão no mimbar e fazer um bayan é sunnah. Muitas vezes não se percebe como é que muitas dessas pessoas realmente, na ânsia de querer apagar todo o passado nosso, dizem que não é sunnah, é realmente sunnah ter. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha um cajado, tinha um bastão e quando fazia bayan tinha aquilo na mão. E então o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha isto, levou o seu cajado e bateu no chão e disse que isto é Medina, a Medina que este homem está a dizer é esta Medina, Taiba. O segundo nome de Medina Munawwara é Taiba. Ou seja, ele disse, Medina que ele está a falar não é uma cidade qualquer, é aqui, a nossa cidade. Ele bateu o cajado no chão dizendo, é Taiba, é aqui, esta nossa cidade ele não vai entrar. E depois ele até, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, eu não vos tinha contado sobre Dajjal, da maneira como este homem contou, e as pessoas disseram certíssimo, esta conversa, essa história de Tamim Dari bate completamente certo. Em outras palavras, o que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam está a tentar dizer é que eu não estou a mentir a vocês. Nada que eu digo é uma mentira. E hoje um homem do outro lado veio e contou-vos uma história e confirmou aquilo que ele está. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam até disse que um, este Dajjal ele está no mar da Síria, ou seja, no Mediterrâneo, ou então no mar do Iêmen, que é o mar de Arábia. Portanto, eis que ele estará neste mar, no mar da Síria ou no mar do Iêmen, e há quem diga também que ele, portanto, ele está no leste e apontou para, efetivamente, o leste. Ou seja, todas as hipóteses estão completamente abertas, só Allah é que sabe, efetivamente, onde é que isto está. Para nós, todas essas informações servem apenas para duas situações. Primeiro, para percebermos e cada vez mais temos a convicção que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nunca mentiu sobre nada.
E número dois, para termos a noção do que é que realmente está para acontecer e como é que nós nos devemos preparar a nós e efetivamente os nossos filhos para que a geração que quando lá chegar esteja pronta, que Allah nos proteja desta fitna, desta provação e realmente nos mantenha firme. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Na próxima, inshallah, próximo episódio, vamos falar em detalhe sobre a vinda de Jesus, como é que ele virá ao mundo, como é que ele irá derrotar, já falámos sobre isso, mas vamos dar mais informação e também como é que ele vai reinar depois mais tarde e como é que ele vai encarar os outros problemas. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.